Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Temos um convidado muito especial, muito esperado, por sinal, aqui na mesa do AlvoCast. Não é de hoje que a gente quer trazer ele, mas, para a glória de Deus, as agendas bateram e nós conseguimos. De antemão, quero te pedir desculpas por essa voz, né? Essa host que vos fala está rouca, mas quando é para Deus, Deus capacita e eu tenho certeza que vai ser um programa abençoado, como todos os outros que a gente tem gravado aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante a sua participação. Assim o canal cresce para a glória de Deus. Nosso grande objetivo é esse, espalhar o amor de Deus através das histórias e dos testemunhos dos nossos convidados, tá bom? Um recado importante também, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Missão Alcance Aruba, que Deus abençoe vocês, ministério, obrigada pelo apoio. Você que deseja ser um patrocinador aqui do canal, entre em contato com a gente nossa equipe vai ter o maior prazer em te responder, tá bom? Bom, sem demorar mais, porque a gente tem um time aqui para cumprir, porque o nosso convidado ainda vai pregar hoje numa igreja, então a gente vai respeitar esse tempo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Ele dispensa apresentações, porque eu acho que a própria entrevista dele, o próprio bate-papo, vai ser um currículo aberto desse ministério tão bonito que Deus tem colocado nas mãos dele. Então, seja muito bem-vindo à mesa do AlvoCast, pastor Marcelo Gualberto. Prazer é meu, Kelly. Alegria enorme. Prazer estar aqui. Espero que esse tempo nosso seja de bênção, né? Na nossa vida e na vida dos nossos queridos que estão aí curtindo esse podcast. Amém, pastor. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, prazer enorme. E para começar, eu já queria que o senhor falasse como é que foi esse encontro com Jesus, como é que começou a sua caminhada aí? Bom, então, foi no ano de 1972, né? Long time ago. Então, eu tinha 16 anos. Bom, se você fizer conta, então eu tô com 69. Foi no ano de 1972, eu era da igreja e eu fui convidado, eu era líder dos jovens da igreja. Olha que negócio mais interessante, eu era líder dos jovens da igreja. Na época eu era vice-presidente dos jovens da igreja, com 16 anos. Naquela época não tinha esse negócio de adolescente, jovem, tudo era jovem. Depois de 12 anos, tudo era jovem. E aí o que acontece? Havia um acampamento chamado Acampasco, um acampamento da MPC, da Mocidade para Cristo, e aí eu fui convidado pelo meu irmão e tudo, para a gente levar uma turma para esse acampamento. E como eu estava com uma situação difícil e tal, eu falei, não, Marcelo, você trabalha na equipe e você leva os jovens, então você não precisa pagar e tudo mais. Então eu fui liderando os jovens. Cheguei lá, descobri que a minha vida era uma mentira. Viu? Eita, Jesus. Eu era da equipe do acampamento, eu levei os jovens da minha igreja, eu era membro da igreja, mas a minha vida era uma mentira, porque eu falava de uma paz que não existia no meu coração, de uma esperança que não existia na minha vida. E eu falo que no mês da mentira, né, 1º de abril é o mês da mentira, é o dia da mentira e tal, eu encontrei a verdade, Jesus de Nazaré. Amém. E foi difícil, assim, num primeiro momento, porque, você sabe, coleciono frases de para-choque caminhão. São versículos apócrifos que quase entraram no cânon sagrado, mas não entraram não, mas tem um que fala assim, é melhor ficar vermelho na hora do que amarelo depois. Não é um versículo interessante? Não, quase entrou na Bíblia. Melhor ficar vermelho na hora do que amarelo depois. Quando o pastor que estava pregando fez um convite, eu falei, nossa, como é que eu vou tomar uma decisão? Eu sou um dos líderes dos jovens, eu trouxe os jovens para cá, eu sou da equipe do acampamento, sou da liderança do acampamento e eu vou... Eu falei, quer saber? Não estou nem aí. Me levantei, me entreguei a Cristo. E aí eu descobri, sabe, Kelly, que ao longo dessa minha vida, que a minha história é a história de muita gente. A quantidade de gente que está na igreja, que tem um nome na igreja, e é batizado, mas não tem uma experiência pessoal com Cristo. Não tem uma experiência assim, particular. E isso, principalmente pessoas que são criadas no Evangelho, se acostumam, né? Se acostumam com o Evangelho e não tomam uma decisão. E aí eu descobri que a minha vida, a minha história se parece com a história de muita gente. E desde então, desde aquele dia de abril de 1972, que eu falei, eu quero falar para as pessoas sobre esse evangelho, sobre essa decisão tão importante, que é a decisão mais importante da vida.
A decisão mais importante da vida é a conversão. Amém. Existem muitos jovens, né, que estão dentro da igreja, mas ainda não reconheceram o chamado, se sentem perdidos. E dentro desse universo da juventude, o senhor tem um ministério muito bonito com a MPC, Mocidade para Cristo. Isso. Eu queria que o senhor falasse como que começou a sua trajetória ali. Nesse acampamento, né? Eu fui para esse acampamento, eu me encontrei com Cristo e já saí dali como um obreiro voluntário da missão, né? Uhum. E já comecei a me envolver desde... Por isso que eu tenho 53 anos de convertido e 53 anos que eu trabalho na MPC. Uma coisa... Sim. Porque é tudo misturado, né? Eu comecei e aí conheci, me apaixonei pela organização, pela sua metodologia, pelo seu jeito de ser. Sim. E estou nisso até hoje, uma vida inteira dedicada à evangelização de jovens e adolescentes na MPC. E o senhor acha que a MPC é o que diferencia a MPC de outros movimentos evangélicos, por exemplo? Bom, a gente tem uma filosofia muito interessante, que é a nossa marca registrada. Primeiro dizer que ela nasceu em 1944, né, nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 1952. E o fundador, Dr. Torrey Johnson, disse uma frase que é o nosso lema. MPC, ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Essa frase traduz muito bem a relação entre método e mensagem. E para mim aí está o diferencial. Não existe método santo, existe mensagem santa. Então, ao compasso dos tempos significa que nós vamos estar sempre inovando em metodologia, e ancorados na rocha significa que nós vamos estar fundamentados, né, apoiados, firmes na palavra, no senhorio de Cristo, nesses princípios fundamentais, né? Então, nós estamos ao compasso dos tempos, ou seja, sempre buscando essa nova metodologia, novas maneiras de se alcançar a juventude e os adolescentes, mas firmes na rocha, porque os métodos mudam, mas a mensagem não muda. Sim. Acho que isso aí é uma sacada muito legal. Bom. O senhor estava falando de princípios, que é algo que tem sido cada vez mais negociado no mundo jovem, né? Sim. O mundo é muito atrativo e manter princípios é um desafio. Aí eu queria que o senhor falasse, na sua opinião, quais são os maiores desafios para evangelizar a juventude hoje em dia? Eita, pergunta boa, hein, senhor? Maiores desafios? Bom, você sabe que, infelizmente, começa dentro da própria igreja? Infelizmente. Pode parecer paradoxal, mas, na minha opinião, nós estamos correndo um sério risco, porque o mundo evangélico está oferecendo um evangelho muito verniz, entendeu? Sem cruz, sem arrependimento, sem mudança de vida. Sim. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma quantidade enorme de jovens e adolescentes iludidos. O MV, que é um dos pastores aqui da Alvorada, ele se converteu com uma mensagem que eu preguei em 1999, baseada em João 10:9. João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A primeira parte do versículo me ensina uma verdade fundamental, que quem está do lado de fora da porta, tanto faz, está 5 centímetros, está 10 quilômetros, 5.000 quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Porque eu sou a porta de Jesus, se alguém entrar por mim. Então, eu acredito que hoje, pela experiência que tenho, andando por esse Brasil em acampamentos, congressos, eventos, etc., há uma quantidade enorme de jovens perto da porta. Tão perto que chove lá dentro, respinga aqui fora, eles são abençoados, entendeu? Sim. É um evangelho muito vernizinho, assim, muito superficial, né? Que não confronta a juventude, então eles ficam perto da porta. Eu falo que é a geração do susto. Geração do susto. Porque, lembra, tem um versículo na Bíblia que a gente nem fala muito nele. Muitos naquele dia dirão: Senhor, então eu não me curei, eu fiz isso, fiz aquilo. E receberão a duríssima palavra de Jesus dizendo: não te conheço. Ó, que susto. Olha que susto isso aí. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci. E fez mesmo, porque há poder no nome de Jesus. Fez obras até em nome de Jesus. Sim. Mas não são conhecidos por Jesus porque nunca passaram pela porta. Então, um dos maiores entraves à evangelização de jovens no país, para mim, não é só esse, né? Mas um dos maiores, respondendo a sua pergunta, é a própria igreja evangélica, como está oferecendo um evangelho todo verniz, todo superficial, que não exige mudança, né? Sim. Porque nós estamos vivendo um tempo,
deixa eu insistir, essa pergunta é muito interessante. Um dos maiores perigos hoje, para mim, no meio cristão, é o universalismo. É aquela ideia de que no final vai dar tudo certo, Deus é amor, ponto. Não vai condenar ninguém para o inferno. Não vai condenar. Sim. Então é isso, viva a sua vida. É assim a banalização da graça, como se a graça de Deus fosse maior do que Deus, né? Sim. Então, assim, é um perigo. Esse universalismo está entrando dentro da igreja, né? Outro dia faz a pergunta, senão eu vou começar a pregar aqui. Não, então, o momento é do senhor. Se eu quiser ficar 3 horas Não, é aqui, porque eu vi um pastor fazendo o seguinte, ele introduziu a mensagem dele dizendo assim, quem é pai aqui levanta o braço. Aí, muitos pais levantaram. Imagina o seguinte, qual pai aqui tem coragem de colocar o seu filho no micro-ondas, recém-nascido? Bom, já mexeu com todo mundo, eu sou pai e avô. Opa! Olha o argumento, olha a falsa lógica. Uhum. Se nós que somos humanos não temos coragem de colocar o nosso filho no micro-ondas, recém-nascido, como é que a gente vai crer num Deus que manda seus filhos para o inferno? Opa! Faz sentido? É a falsa lógica do diabo, né? Porque, sim, certo? Porque Deus é amor, ele não quer fazer isso. Tanta verdade que ele entregou Jesus. Porque a partir do momento que a gente fala do universalismo, nós estamos negando o sacrifício de Cristo. Então, Cristo precisava morrer, não. É porque ele é amor, mas é também justiça, que ele falou assim, bom, o homem tem que morrer, mas eu vou pagar o preço. sim. Quer maior amor do que esse? Ele pagou o preço. Então, é essa falsa lógica. Isso está entrando dentro da igreja. E tem uma quantidade de jovem pensando que é assim, ó, tá legal, no final vai dar tudo certo. É mesmo. São os desafios que a igreja enfrenta, né? Se o senhor pudesse listar, assim, 3 características que a igreja precisa ter para driblar esses desafios no quesito evangelização da juventude, que características são essas? Primeiro, pregar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não adianta adorar a pílula. Não adianta a gente ter púlpito coach. Sim. Esse negócio de coach não vai resolver nada. Não vai converter ninguém. Nós temos que pregar a palavra e chamou o povo ao arrependimento. Pode ser jovem, adolescente, senhor, senhora. Até porque é a palavra que liberta, né? É a palavra que liberta. E a fé vem para ouvir e ouvir da palavra. Primeira coisa. Segundo, nós temos que repensar nossa metodologia. Porque embora a mensagem não muda, nós temos que ver com que invólucro nós estamos entregando essa mensagem, né? Porque se o jovem ou adolescente não gostar do invólucro, ele rejeita o invólucro e rejeita a mensagem. Então nós temos que pegar aquela metodologia, jogar fora e criar uma outra metodologia que seja mais palatável, que ele, sem alterar o conteúdo. Nós não podemos negociar, não acrescentar um tio, um Y, não. A palavra é santa, imutável, porque a necessidade também do homem não muda, da década de 40, de 50, tudo é a mesma, certo? Sim. Então nós temos que primeiro pegar a palavra, segundo, repensar nossa metodologia. E terceiro, nós temos que trabalhar para ter mais obreiros que trabalham com jovens. Porque o problema começa lá dentro do seminário. Deixa eu explicar. Eu sou de uma organização ou de uma igreja, eu sou pastor presbiteriano, certo? Sim. Então, vou falar da igreja a qual eu pertenço, porque aí fica mais fácil. Olha dentro do currículo de um seminarista, um jovem seminarista. O cara tem 18 anos e vai para o seminário, certo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo assim. Nós estamos dando uma super ênfase na doutrina e tem que fazer isso. Por exemplo, Marcelo, por que você está na igreja presbiteriana? Porque eu acho a doutrina boa. Eu acho a doutrina saudável. Eu acho a doutrina equilibrada. Beleza. Então a gente pega em 4 anos, coloca o menino para estudar teologia sistemática, beleza, tem que fazer isso mesmo. Só que, paralelamente, a gente não fornece a ele elementos para ele poder apresentar essa doutrina imutável a uma geração em acelerada mudança. Então ele entra com 18, sai com 22, 23 anos, formatado para trabalhar com adultos. A linguagem dele é para adulto, a postura dele é para adulto, né? O jeito de ser dele, a vestimenta é para adulto, né? E aí eu costumo brincar, porque sempre me perguntam, Marcelo, você tem alguém para trabalhar com jovens? Eu falo, rapaz, o versículo mudou, agora é assim, ó, obreiro para trabalhar com jovem, quem o achará? O seu valor é sério de muitas joias. Não tem, porque nós não estamos formando. E olha, tem uma estatística muito importante. Você sabe que 85% das decisões por Cristo
acontecem até os 25 anos. Especialmente na faixa etária entre os 13 e os 25. Pode ver. Pode ver. É pesquisa, não é coisa tirar de trás da orelha, não. Pesquisa séria. Fácil de compreender, porque é justamente nessa fase que o adolescente e o jovem está tomando as maiores decisões da vida. Não é? Sobre casamento, sobre carreira. Então ele está aberto para o novo, está aberto para o diferente, está aberto para... Não tem sem problema nenhum. Tá? Paralelamente a isso, nós temos uma outra pesquisa que diz que cerca de 90% dos obreiros de tempo integral, e aí você põe pastor, missionário, missionária, obreira, põe essa turma toda, tá? 90% dessa turma trabalha prioritariamente com adultos acima de 25 anos. Então nós estamos na contramão. Nós temos 90% trabalhando com 15%, certo? E temos o contrário, nós temos apenas 15% ou 10% trabalhando com aquela faixa etária onde mais ocorre. Nós estamos na contramão. É pouco demais. Pouco demais. A seara é grande e, literalmente, os obreiros, nessa fatia de bolo chamada de juventude, especialmente aí pré-adolescente, adolescente e jovem, vamos pôr aí, sei lá, de 9 a 22, tá? Uma fase linda, fase de grandes decisões. Nós temos o menor número de obreiros. Temos muito obreiro para criança. Para criança a gente tem mais obreiros. Mas fala aí, obreiros para trabalhar com adolescente. Ninguém quer isso. Não quer. E eu estava falando isso para um grupo de pastores não presbiterianos, de uma denominação que obviamente não vou citar o nome, e eu estava falando exatamente sobre isso. Sabe o que um pastor cara de pau falou? Cara de pau. Ele falou, eu não posso priorizar adolescente e jovem, eles não dão dízimo. Então seu ministério custa quanto, meu irmão? Porque eu só vou priorizar então aqueles que pagam dízimo, porque aí daí vem meu sustento. Cara de pau. Né? Cara de pau. Mas deixa ele para lá que cada um presta conta de si mesmo a Deus, ok? Mas é só para mostrar um dos grandes problemas da igreja hoje. Nós não temos obreiro para trabalhar com jovens. Não é? Então eu sinto isso. Eu estou nessa área há 53 anos e nós estamos numa campanha agora. Chama todo dia, 10 horas e 2 minutos. A gente ora por causa de Lucas 10:2. Seara é grande. Que legal. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Estou pedindo a Deus obreiros para trabalhar com jovens, especificamente para trabalhar com adolescentes e jovens. E são algumas das dificuldades, mas se a gente for listar, a gente acha outras aí. Falei de 3 aí, né? Muito bom. Agora, mudando um pouquinho de assunto para um tema também muito importante, o movimento Desperta Débora, que eu particularmente amo, tocou milhões de mães e tem tocado o coração de milhares de mães por aí, né? E eu queria saber como que surgiu o Desperta Débora. Menina, surgiu assim, lá na Coreia. Estávamos lá, eu, pastor Jeremias e mais 246 pessoas. Era uma caravana de 248 pessoas. Isso em maio de 95. Num evento chamado GECOI 95. E era um congresso longo, de 12 dias. A gente estava hospedado a 70 quilômetros do evento. A gente chegava 11 horas da noite e saía 5 da manhã. Nossa, a gente estava moído. E no sábado desse evento, eles convidaram para a gente ir no Estádio Olímpico de Seul. Era um culto que começou 10 da manhã e terminou 10 da noite. Começou com um jogo de futebol. Um culto começou com um time campeão da Coreia chamado Aleluia. É porque o cara mais rico da Coreia se converteu e ele tinha um projeto. Ele falou, eu quero que todo mundo dê uma glória a Deus. Ele criou um time chamado Aleluia. E o time foi campeão, o estádio todo gritava, Aleluia. É isso é verdade. Eu fui lá na concentração do time. Muito legal. Mas aí, eram 80 mil jovens, estudantes, estavam sendo consagrados para a obra missionária. O lema daquele dia era Universidade Renovada, Mundo Transformado. Durante a programação, uma frase tocou o coração do pastor Jeremias, que era assim, agradecemos às mães que oraram. Isso caiu igual uma bomba atômica no coração do pastor Jeremias, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, meu amigo, sou padrinho de casamento dele. Ele chegou para mim e falou, Marcelo, nós temos que começar um negócio lá no Brasil, de mães que oram pelos filhos. Vamos começar? E naquele dia, nós ligamos, meia-noite, debaixo de um orelhão, nem você nem sabe o que é orelhão, então. Nós ligamos fichinha, né? A cobrar para a esposa dele. E Deus tinha falado com a esposa dele, que depois veio a falecer, né, Ana Maria, que alguma coisa viria, que Deus estava chamando ela para um movimento de oração e tal. E nós voltamos da Coreia e nos reunimos
pastor Jeremias tinha pregado uma mensagem em Juízes, capítulo 5, com o nome Desperta Débora. Ela falou, por que a gente não põe o nome no movimento? Fizemos uma santa convocação. A primeira reunião foi em junho de 95, na Igreja Batista da Lagoinha, tinha 400 mães. Nós tínhamos o alvo de levantar 25 mil mães que orassem, pedindo a Deus 50 mil jovens comprometidos. Olha. E celebramos semana passada, 30 anos, numa festa muito bonita, porque Deus respondeu a nossa oração. Hoje nós temos mais de 100 mil mães. O programa está em quase 60 países do mundo. Nossa. E eu falo que o sol não se põe mais sobre as Déboras, porque quando uma mãe vai dormir aqui, depois de um dia de oração, outra mãe se levanta em Bangladesh ou no Japão e continua o movimento de oração pelos seus filhos e pela juventude, né? Então o evento está bonito demais, está maravilhoso demais. E a gente não ora só. Na verdade, a gente orar pelos filhos nem é a prioridade número 1. Muita calma, é assim, a gente ora para que Deus levante uma geração comprometida. Agora nós estamos orando por 1 milhão de jovens até 2037. 1 milhão de jovens. Nós oramos para que os nossos filhos, os nossos netos ou sobrinhos netos façam parte dessa geração. Sim. E oramos pelas escolas. Orando pelas escolas, porque a gente pede ao Senhor um avivamento nas escolas, universidades, escolas secundárias. A gente tem visto isso, né? Graças a Deus. Então nós oramos pela juventude, oramos pela igreja, pelos jovens das igrejas, pelos frios na fé, por aqueles que se desviaram. Então o movimento de mães de oração tem sido assim, uma bênção. E é bonito ver como rompe fronteiras, né? O Desperta Déboras. É bacana, porque a gente estava lá agora no Congresso, eram mais de 1.000 mães de vários estados, ou quase todos os estados, só não tinha Acre e Tocantins. E nós tínhamos lá 10 países representados, nós tínhamos lá Índia, deixa eu ver o que mais, nós tínhamos São Tomé e Príncipe, tinha Paraguai, Estados Unidos, Austrália, tinha Holanda. Nossa. É bonito demais. E ali a gente fica 3, 4 dias e a gente não fala qual igreja que é, nem nada. Nós estamos unidos em torno de um propósito e maior é aquilo que nos une que aquilo que nos separa. Que então, lindo. É bonito. Eu particularmente sou muito fã desse movimento. Minha mãe faz parte, né? Faz parte? Desperta Déboras. É isso aí. Agora, e Homens de Coragem, que também é outro ministério, outro movimento abençoado. Qual a visão do senhor por trás desse movimento? Tudo começou com aquele filme Corajosos. Eu queria desafiar você que está assistindo, que não assistiu Corajosos ainda, tem que assistir, né? É até difícil falar sem assistir o filme. Então nasceu com esse filme que nós assistimos e os irmãos Kendrick vieram ao Brasil ano passado para lançar o filme A Forja, né? Porque A Forja... Quarto de Guerra, aquele outro Desafiando Gigantes, aquele outro dos bombeiros, gente, esqueci o nome. São vários filmes dessa de fogo, né? Como é que é? Isso. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Então eles vieram ao Brasil para o lançamento da Forja. E nós conseguimos gravar um podcast com eles, maravilhoso. Eles não sabiam nada dos Homens de Coragem, eles choraram. Eles choraram. Eles ficaram impressionados em saber que o filme tinha dado origem a um movimento de homens que assumem a responsabilidade espiritual de suas casas. Porque o Desperta Débora ora pelos filhos e pela juventude. Mas os Homens de Coragem não, são 10 compromissos. Um deles é a oração. Eu falo que é mais difícil ser homem de coragem do que ser Débora, porque além de orar pelos filhos, os Homens de Coragem assumem o compromisso de fidelidade com a sua esposa, de liderança espiritual de suas casas, de trabalho digno para sustentar a família. Olha, é muito bonito, porque no final... Bom, tem que contar o final, né? No final do filme, lá, eles têm um pacto que eles fazem, um documento, né? Que eles assinam e colocam na parede. Então, nós traduzimos aquilo, adaptamos aqueles pontos em 10 pontos. E então, o Homem de Coragem também, ele assume aquele compromisso, emoldura o pacto, coloca na parede. E tem aquele compromisso de principalmente liderar espiritualmente. Olha, eu vou falar para você, Homens de Coragem é um negócio que assim, tem o potencial para mudar o Brasil. Nós estamos orando por 50 mil homens que assumam o sacerdócio da casa. Para serem líderes espirituais das suas casas, entendeu? Então, e que falem como
como Josué. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Pronto, acabou, está decidido. Posicionamento, né? Eu acho que o Homem de Coragem traz isso, posicionamento do homem nesse mundo tão... que jaz no maligno, a gente sabe, né? Agora, a gente sabe que a vida de um pastor, o ministério de um pastor, é uma vida muito cobrada, né? O pastor tem que estar em todos os ambientes, cuidar de todas as famílias, prestar atenção em todas as demandas. Então, é uma vida muito cobrada e a gente esquece, às vezes, que é um ser humano que está por trás de um ministério pastoral. E aí eu queria fazer uma pergunta pessoal agora. Sim, Qual foi o maior erro que o senhor cometeu no seu ministério? O que o senhor aprendeu com ele? Nossa, até para aliviar a barra de algum pastor que está assistindo, achando que não pode errar, né? Nossa, Deus. Eu cometi muito erro. Mas muito. Eu estar aqui é um milagre, filha. Não era para estar aqui, não. Deus foi muito misericordioso. É mesmo? Vou citar um dos erros. Só para começar, eu fiquei 23 anos sem tirar férias. Tá bom? O que mais? É burnout atrás de burnout, né? Porque... É o seguinte... Bota na tela para mim, Rod, o que é burnout, porque às vezes a pessoa não sabe. Olha aqui. Janeiro, para mim, mês de férias, e julho é o mês que eu mais trabalho, por causa dos acampamentos. Ah, sim. Então, eu nunca tirei férias. Pra você ter uma ideia, até gravidez lá em casa era calculado para não cair em janeiro. Porque eu tinha que estar no acampamento. Nossa. Eu já me arrependi tanto por isso, tanto. Aí fui conversar com minhas filhas, né? Vocês me perdoam, eu errei. Uhum. Ô pai, nós éramos tudo privilegiados, a gente não viajou, mas a gente estava em todos os acampamentos. Então eu falei, então tá bom. Mas foi um erro, esse foi um dos erros, né? Sim. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, né? Acrescido a isso, outro erro, o número de viagens, né? Teve ano de eu viajar 210 dias, num ano de 365 dias, 210 dias fora. Então é outro erro, né? Uhum. Esse erro de pensar de colocar a obra de Deus no lugar de Deus. Isso é muito sutil para todo pastor. A obra de Deus é apaixonante. A obra de Deus é maravilhosa. Aí Satanás faz o seguinte, coloca um amor muito grande pela obra de Deus. Aí você vai trabalhando e colocando devagarzinho a obra de Deus no lugar de Deus. De vez em quando Deus fala assim, eu posso dar um palpite? Não, senhor, eu estou na tua obra. Tá? O senhor já falou comigo, o senhor espera um pouquinho aí. Mas assim... Eu acho que acaba também quando você coloca a obra de Deus assim, como um ídolo, vamos botar assim, você não traz o equilíbrio entre vida pastoral, família, né? Tanto é que tem vários pastores aí com problemas emocionais, pastores que infelizmente decidem tirar a própria vida. O senhor acha que é essa falta de equilíbrio? Sim, sem dúvida. Pois eu não entrei, olha, primeiro... Ser psicanalista também, Sou né? também. Primeiro, eu não acreditava, hoje eu falo com vergonha, tá? Mas eu falo. Uhum. Até 10 anos atrás, 10 anos, eu não acreditava em doença da alma. Achava tudo que era bobagem. Um bando de fraco. Esse negócio de terapia, indo psicólogo, psicanalista, pessoal fraco toma remédio, que é isso? Eu trabalho com jovens, eu tenho uma pilha Duracell dentro de mim, sem fim, pá. Até que começaram a acontecer problemas na minha casa, entendeu? E eu entrei... Olha, não foi brincadeira, não. Eu fui curado no dia 31 de outubro de 2023. Eu fui curado de forma milagrosa. Deixa eu contar para você. Eu comecei a entrar, né, devagarzinho. Tive algumas situações muito delicadas e comecei a sentir alguns sintomas. Eu não sabia o que era. E aí, no meio de tudo, eu tive uma crise de pânico, não sabia que era crise de pânico, não sabia o que era aquilo. Muitos têm e não sabem, Não né? sabia, fiquei desesperado. E aí, a partir daí, eu tive outra depois. E aí eu comecei a saber que eu precisava de medicamento, eu precisava de terapia, e a minha vida ficou uma confusão. Bom, aí eu vivia 3 estágios. Eu vivia estágio 1, sem passarinho, estágio 2, passarinho voando, estágio 3, passarinho pousado. Era assim, sem passarinho, eu estou bem, tá legal, tá tudo certo. De repente, uma foto, um cheiro, uma circunstância, uma música, qualquer coisa era um gatilho. Pá! Aí o passarinho vinha. Aí eu falei, meu Deus, então a terapia me deu ferramentas na minha prateleira. Aí para como enfrentar, porque não podia deixar o passarinho pousar. Se deixasse, por isso que eu tenho muita consideração, muito respeito, muito amor por essas pessoas que passam por isso, porque eu passei. E aí eu tinha que conversar com minha esposa, então procurar o meu médico,
Aí já tinha sintoma físico, palpitação, mão suando, Sei. aquela coisa horrível. E aí minha vida ficou muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu não sabia, eu tinha 3, 4 vezes passarinho voando por semana, eu estava bem, de repente eu estou no trânsito, uma coisa, um negócio vem, pá. É assim Meu mesmo. Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não consigo viver assim. Deus, tem que ter um ponto final, eu não posso mais viver assim. E aí eu estava vivendo isso, estava com a minha esposa lá em Portugal, perdi um voo e tinha que ficar mais 2 dias, estava fazendo uma viagem longa e tudo. E eu falei, meu Deus, tem que ficar aqui. Por que eu tenho que ficar aqui mais 2 dias? Quero ir embora para casa. Aí fiquei, aí saí para jantar com uma pessoa, tudo bem. Saí para jantar com outra pessoa no último dia. Estávamos à mesa, comendo um bacalhau maravilhoso, mas eu estava desinteressado até no bacalhau, que é o meu prato preferido. E a pessoa falando que Deus usava ela para orar por pessoas. Aí eu falei, por que você não ora por mim? O que você tem? Eu falei, eu tenho esse problema. Ora por mim. 31 de outubro, à noite de 31 de outubro, ora por mim. Não aguento mais viver assim. Eu falei, eu vou orar. E ele orou só. Naquela noite, nunca mais teve passarinho voando, nada. É mesmo. Deus me curou ali. Eu creio na cura de Deus, sabe? Amém. Então, hoje, isso trouxe para mim muito respeito, muita consideração com as pessoas que têm problemas na alma, sabe? Muita mesmo. Porque eu sei que é uma vida muito difícil você viver assim, né? A Joyce Meyer tem um livro que se chama Campo de Batalha da Mente, que fala um pouco sobre isso, né? Como que a nossa mente ela é afetada pelos dardos inflamados do maligno e como que isso afeta a nossa alma e cria emoções aí indesejáveis, né? Como ansiedade, síndrome do pânico. A gente sabe que a depressão já é uma questão química, mas a gente tem questões emocionais, até autoestima baixa, que são... A gente segue o versículo da Bíblia, né? Que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E eu acredito fielmente nisso, que o diabo ele fica ali tentando a nossa mente como um passarinho, né? Se a gente deixar ele pousar, ele cria ninho e aqueles pensamentos nos afastam do propósito de Deus, pensamentos negativos que nos afastam do chamado de Deus. E hoje em dia a gente tem um mundo muito midiático, né? É tudo muito rápido, o algoritmo te entrega muitas informações, o que acelera a sua ansiedade, o fluxo de conteúdo que chega até você. Não são conteúdos gospel, são conteúdos aí que te levam a crises e crises, se você não tiver um domínio. Então eu queria perguntar para o senhor, sem fugir da pergunta anterior, mas pegando esse gancho, nessa época tão midiática, como é que principalmente o jovem consegue manter uma fé acesa para driblar os problemas emocionais? Vamos lá. Ainda bem que eu tinha pedido qual que eram as perguntas, né? Mas O convidado chega e pergunta, quais são as perguntas? Eu tenho um chefe, que é o Rod, que está aqui, ele não deixa eu passar de perguntas. Não, mas tá bom, vamos lá. Tem que ser na surpresa. Vamos lá. Bom, não sei se eu perguntei rápido demais, porque jornalista fala rápido. Não, tá ótimo, vamos lá. É porque são perguntas muito importantes. Amém. Como é que o jovem pode fazer? Bom, eu aprendi uma coisa com Augusto Cury. Augusto Cury me ensinou um negócio que é fantástico. Ele falou o seguinte, nessa época que abriam as janelas assassinas na minha mente, porque são janelas assassinas. São janelas assassinas, é verdade. Descreveu bem. Aí ele falou, Marcelo, nós temos que plantar flores nos lamaçais da nossa mente. Nossa, o que é isso, cara? Uau! Ele falou, olha, quando uma janela abrir, e muitas janelas se abrem, né? Você tem 10 segundos. Não pode passar de 30, 10 é o ideal, né? Plante flores, e eu queria dar essa dica para a juventude, plante flores nos lamaçais da sua alma. Quando elas virão essas janelas loucas. E aí tem 2 versículos na Bíblia, rapaz, que é um negócio que a gente tem que viver isso na prática, é igual fazer pilates. Você acha que não está funcionando nada e o negócio está funcionando. É verdade. É o pilates espiritual, é assim, ó, abrir uma janela. No Antigo Testamento tem assim. A gente sabe ele de cor, mas nunca leu o anterior. Tem um versículo que fala, lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas você já leu o anterior? O anterior é assim, sei dos meus problemas, sei da minha dor, sei das minhas angústias, mas conjunção adversativa, que interpõe 2 ideias distintas no texto. Mas... porém, todavia, contudo,
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, assim, Quer dizer, tem um problema, mas eles não me dominam. Não, aí eu vou plantar uma flor. Mas como é que eu vou fazer esse pilates espiritual? O outro versículo está lá. Quanto ao mais, irmãos, está lá em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Marcelo, quando abre a janela, plante uma flor, traga à memória alguma coisa que pode dar esperança. Você tem 30 segundos. Lembra que os antigos falavam para contar até 10? Sim. Ou então para contar até 30? O ideal é 10. Mas se você não der conta, 30 segundos. Passou 30 segundos, filho, aí o passarinho já... Entendeu? Você tem 30 segundos para trazer a sua memória. Primeiro, uma boa palavra, uma música, uma lembrança boa. O que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Alguma coisa que pode dar esperança. Porque o Deus que foi fiel ontem continua hoje. Né? Amém. E Augusto Cury fala comigo assim, Marcelo, a gente não pode deletar, né? A gente pode deletar a história? Não. Tem o delete lá? Viveu, tá vivido, né? Viveu, ter vivido. Mas ele falou assim, mas nós podemos reprogramar. Eu falei, não, então me ensina isso, como é que reprograma a história? Né? Ele falou, Marcelo, quando abrir uma janela ruim e tal, que o diabo é o acusador, algum problema do passado, uma acusação e tudo, você faz o seguinte, olha para essa situação com outros olhos. Onde houve pecado, não foque no pecado, foque no perdão. Onde houve fracasso, não foque no fracasso, foque na mão estendida de alguém que te ajudou. Muda o seu olhar. Isso você vai reprogramar a sua história. Eu falei, nossa! Uau! Uau! E aí eu comecei a praticar esses pilates espirituais, sabe? E olha, muito do meu lamaçal, assim, da minha mente e tudo, hoje são campos floridos. É isso. Porque funciona. É um desafio também, né? Funciona. Uma atividade que a gente tem que praticar todo dia. Todo dia. E eu queria deixar para você, jovem, adolescente, que está aí sofrendo ataque de todo lado. Bullying, né? Transforme isso, essas situações, em momentos de bênção para a sua vida. Praticando isso, traga à sua memória o que pode dar a você esperança. Traga para o seu pensamento aquilo que é bom, que é puro, que é amável. É um exercício. Como guardará puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra, certo? Então nós temos que trazer a nossa memória. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Gente, mais uma vez, é a palavra. Amém. Nós precisamos da palavra, né? Agora, infelizmente, nós não estamos num piquenique, nós estamos numa guerra, certo? Então nós vamos ter vitórias, vamos ter derrotas, mas qual é a diferença do vencedor para o mais que vencedor? O vencedor entra em campo, luta e ganha, certo? Mas o mais que vencedor, ele já entra em campo com a vitória, porque nós estamos do time que é daquele que venceu a morte, que é mais que vencedor. Né? Então, você tem que trazer isso à sua memória, jovem. Né? Amém, verdade. A gente estava falando há pouco da vida pastoral, que é uma vida muito cobrada, né? Eu perguntei ao senhor quais os erros que você tinha cometido e o que aprendeu com eles. Mas eu queria que o senhor falasse agora o que Deus tem te ensinado nesses últimos dias. Porque o senhor não para, né? Cada hora está num lugar pregando. E eu acredito que cada lugar que o senhor vai para espalhar do amor de Deus é um aprendizado também. O que Deus tem falado ao seu coração, principalmente nesses últimos dias aí que a gente tem vivido? É guerra de um lado, né? São assuntos tão negativos. Eu tenho aprendido muita coisa. Primeiro, eu estava numa loja de bicicletas. Conversando com o dono falou, pois é, né? O mais certo da vida é a morte. Eu falei, não, nem todo mundo vai morrer. Ele falou, que é isso? Todo mundo vai morrer? Eu falei, não. Aí o filho dele lá do fundo da loja falou assim, ô pai, o moço aí está com razão. Me chamou de moço, inclusive, obrigado. Quando Jesus voltar, ele há de julgar vivos e mortos. Uma coisa que eu tenho, assim, eu penso nisso desde os 16 anos, e agora mais do que nunca, eu já tive 3 sonhos, porque... Não sei se você acredita que Deus fala por sonhos. Claro. Nem todo sonho, aliás, a maioria dos sonhos é porque dormiu de barriga cheia, mas tem alguns que são de Deus. E eu tive 3 sonhos sobre a volta de Cristo. Eu tenho sentido que, antes eu pregava que Jesus está voltando, hoje eu prego que Jesus está chegando. É mais ou menos assim, ó. Eu saí de lá de carro, lá de Belo Horizonte, falo, pastor Luísio, comecei a viagem, certo? Então eu estou... Não, vamos fazer o contrário.
Vim para cá, certo? E aí minha esposa está lá me esperando, né? Vânia, comecei a viagem de volta. Ah, então o Marcelo está voltando. Sim. Quando eu chego ali em Lafayette, eu não estou voltando, eu estou chegando. Então, assim, se a viagem fosse de Belo Horizonte para o Rio, eu diria que Jesus já está em Petrópolis. Entendeu? Ótimo exemplo. Ele está chegando. Quase. Por quê? Porque os sinais, né, os sinais da vinda do Senhor estão aí. E uma coisa que tem muito me impactado é o seguinte: Jesus prega o sermão maravilhoso, o sermão escatológico, né? Lá em Lucas, Mateus Sim. e tal. E o de Lucas, ele encerra, ele fala sobre os sinais que antecederiam sua volta e tal. Ele encerra com um versículo, minha amiga. Ele fala assim: acautelai-vos por vós mesmos. Para quê? E ele usa 3 figuras, 2 assim chocantes. Para que as orgias, misericórdia, Senhor, orgia, para que as bebedeiras, misericórdia, Senhor, para que os cuidados deste mundo, olha, ele coloca bebedeira, orgia e cuidados do mundo no mesmo pé. Já nós voltamos aí. Não ocupem o coração de vocês de tal forma que aquele dia pegue vocês de surpresa. Bom, não vou falar sobre orgia nem sobre bebedeira, mas quero falar sobre cuidados do mundo, porque orgia e bebedeira é o escrachado. Agora vamos no sutil. O que é cuidados do mundo? Levar a menina à escola, fazer compra no supermercado, levar a menina ao dentista, fazer faculdade, fazer curso de pós-graduação. A vida. Mas até isso, Kelly, pode ocupar o nosso coração de tal forma que aquele dia pega a gente de surpresa. Verdade. Olha para as igrejas. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Todo mundo sabe. Mas parece que é assim. É coisa para o meu tataraneto. Não é para mim, não. Porque vai ser como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até que aconteceu. Ou seja, a turma está vivendo, não está prestando atenção nisso, e aquele dia pega a gente de surpresa. Então, se é uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é sobre a volta dele. A volta dele. Sim. Aí você fala assim: não, Marcelo, mas sempre teve terremoto. Ah, é? Mas sempre teve guerra. Estou falando dos sinais que ele disse, Sim, né? sim. Sim. Mas aí a Super Interessante lançou um artigo que fez uma conta simples. O seguinte: pegou de 2005 para frente, só de desastre. Tá? Começou lá com Katrina, foram 250 mil casas. Aí passa pelo tsunami, terremoto no Havaí 1 e 2, terremoto no Chile, e vai, né? Fogo nas florestas da Califórnia, enchentes aqui no Brasil. Tá? Toda vez que há um desastre natural, de onde é que se retira matéria-prima para reconstruir? Da terra, certo? Não é isso? Faz sentido? Sim. Né? Fizeram uma conta muito simples. A continuar nesse ritmo, isso não é eu que estou dizendo, são especialistas. Em 2050 está ali, tá? A Terra não vai ter mais condição, ela vai se exaurir, não tem condição mais de oferecer matéria-prima para reconstruir tudo. Porque eu te pergunto, o primeiro terremoto no Haiti foi em 2010, né? É uma ilha, certo? Sim. O que fez com o entulho? Jogou no mar? Não, hein? Já pensou onde é que foi o entulho de tudo que... Enfim. Então eles colocaram mais na beiradinha e estão reconstruindo. Teve outro. Onde é que joga o entulho? Então está ficando absolutamente inviável. Sim. A terra está gemendo. Isso é um dos sinais. Sem contar a violência, né? A crueldade, o amor se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, neto matando vó. Entendeu? Então os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí. E ele disse que esses sinais antecederiam de imediato a sua volta. Então, se há um assunto que tem... Outros assuntos tem mas a brevidade da volta de Cristo, um senso de urgência, sabe? Um dos sonhos que eu tive, eu sonhei que era... Engraçado, os 3 sonhos têm mais ou menos coisas em comum, né? Mas vou contar um só para a gente... Era mais ou menos meio-dia, e o céu ficou todo escuro, e um facho de luz desceu sobre uma importante avenida do centro de Belo Horizonte. E debaixo desse facho de luz havia uma Bíblia aberta.
E eu sabia que era a volta de Cristo. Eu corri, peguei essa Bíblia e falei, Senhor, por favor, ainda jovens precisam se converter, não volta ainda, por favor, segura um pouquinho. Peraí, Senhor, segura um pouquinho, jovens estão se perdendo, jovens. Então, isso, sabe, aquele senso de urgência, eu acordei com aquele senso de urgência de que Jesus está voltando, mas que a seara é grande, os trabalhadores são poucos e que os campos estão brancos para a colheita. A gente está dizendo que ainda há 4 meses até a ceifa, e Jesus falou, não, levanta a sua cabeça. Olha os campos que estão brancos para a colheita. É como se os discípulos estavam lá em João 4,35, olhando para o umbigo, sabe? Sim. E Jesus fala, dá licença eu pôr a mão no seu queixo, dá licença. Desculpa, Kelly, dá licença só um pouquinho. Você está olhando para o seu umbigo, seus problemas, você está dizendo que ainda tem 4 meses a ceifa. Dá uma olhadinha para os campos. Os campos estão brancos para a colheita. Mas quem vai ceifar, se não há obreiros? Eu já estou pregando, né, irmã? Então... Não, é interessante. É interessante isso que a gente cai dentro naqueles desafios da igreja, né? Para você manter ovelhas aí bem discipuladas. É um baita desafio. Agora, uma pergunta funciona como uma dinâmica. Bora. Se o senhor pudesse escolher um versículo, olhando a história da igreja até hoje, Eita. o caminhar da igreja até hoje, né? Tanto igrejas que estão aí conseguindo fazer um belo discipulado, como igrejas que estão aí distorcendo e negociando a palavra de Deus, que nós sabemos que tem, né? Algumas igrejas é muito mais importante o número de pessoas do que a conversão em si ou a própria Bíblia aberta. Então, olhando essa história da igreja, se o senhor pudesse destacar um versículo, que o senhor falaria assim, esse é o pilar para uma igreja funcionar e agradar ao Senhor, que versículo seria esse? O versículo de Filipenses 1,6. Bota na tela. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Por que a escolha desse versículo? Porque... Fica emocionado, pode chorar? Não pode? Pode, Fica à vontade. Porque em que pese todos os problemas, tudo isso que a gente falou, tem um que morreu pela igreja. E ele começou uma boa obra. Amém. E o Espírito Santo está preparando a noiva. E ele vai completar. Ele vai completar. Independente de como está. Porque 10 anos atrás eu desisti de ser evangélico. É mesmo? Não é desistir de Deus, não. Calma lá. De evangélico. Seguinte, você lembra que você estudou lá na 8ª série, Teoria dos Conjuntos? Não lembro não. Não, vou te lembrar. Pertence, não pertence. Contido, não contido. Lembrei. Lembrou? Lembro. Eu escrevi um texto chamado Estou contido, mas não pertenço. Porque eu estava tão horrorizado com o meio evangélico que eu falei, eu não faço parte disso. Eu estou contido nisso, mas eu não pertenço. Chamei minha esposa e falei, olha, eu vou deixar de ser evangélico. Ia ser um problemão, né? Diretor da MPC, pastor presbiteriano, não é mais evangélico. Né? Aí Jesus falou assim, não, beleza, tranquilo. Faz o seguinte, antes de você fazer isso, prega Apocalipse, as 7 cartas. E eu fui pregar. Sabe o que eu descobri? Das 7, 2 receberam elogios e 5 receberam altas críticas. Né? Tinha problema de todo jeito. Tinha altar para Satanás, tinha problemas morais, teológicos, falsas doutrinas, tinha de tudo. Era uma festa, uma farra, né? Tinha igreja que colocou Jesus para fora, a igreja de Laodiceia pôs Jesus para fora e ele ficou na porta. Aquele versículo que a gente fala lá, esse que está a porta e baixa, a gente usa para evangelização, pode usar, não tem problema, mas é Jesus batendo na porta da igreja, vocês não precisam ir para fora, deixa eu entrar aí, ó. Se você abrir, eu vou entrar. Puseram Jesus para fora. Agora, é maravilhoso. No meio dessa confusão toda, Jesus não desistiu. Porque no meio dessa confusão toda, há um povo, há uma igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Aquele que começou a boa obra, lá na cruz do Calvário, ele vai completar. Vai completar porque ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando essa noiva. Entendeu? Então tá essa bagunça aí. Deixa estar. Jesus está no meio dessa bagunça. Amém. Ele está separando os que são seus. Separando o joio do trigo. Ele que está fazendo isso, entendeu? Ele sabe quem são seus. Então a gente pode descansar. Às vezes a gente fica nervoso, né? Fica, né? Isso Não, deixa quieto. Deus vive me batendo, filha. É mesmo. Deus vive me batendo. Deus vive me batendo. Então a obra de Deus está aí, Ele vai fazer e Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre Deus estar fazendo,
que o senhor acha que Deus está fazendo hoje no Brasil entre os jovens? Deus continua chamando adolescentes. Deus acredita na juventude. Amém. Ele me chamou quando eu tinha 16 anos. Eu tenho visto no Brasil todo muitos meninos, muitos adolescentes consagrando a vida. Tem uma obra linda, tem um exército sendo levantado, tem Déboras orando. Tem um exército de jovens e adolescentes que amam Jesus, que estão invadindo as escolas. Amém. Que estão fazendo a obra de Deus. É impressionante como é que Deus acredita na juventude, como é que Ele chama jovens e adolescentes. É isso que Deus está fazendo. Deus continua chamando pessoas e acreditando nessa juventude. Nem tudo está perdido, minha irmã. Nem tudo está perdido. A gente pode achar que está perdido, mas não está perdido. Porque Jesus tem a última palavra. Amém. A última palavra não é do tráfico. A última palavra não é da droga. A última palavra é de Jesus de Nazaré. E Ele vai pôr um ponto final nessa história. Para começar uma outra história. Maravilhosa. Porque assim, ó, Ele deu início à história, certo? Uhum. Haja luz, houve luz. Né? Ele dividiu a história, antes e depois dele. Né? Ele vai pôr um ponto final nessa história. Uau. E Ele vai começar uma nova história. Nossa, isso dá um livro. Dá um livro. Quer dizer, o livro já existe, né? O livro mais bonito já existe. Verdade. Mas, nossa, muito bonito mesmo. E qual versículo tem sido a sua âncora nesses últimos anos? É o versículo lá de Coríntios que diz assim, ó, presta atenção. E aí vai esse versículo aí para o pastor, vai para o obreiro, vai para o pastor MV, para o Luiz, para todos nós aqui. Que um dia tivemos que tomar uma decisão de abandonar muita coisa para trabalhar, né? Às vezes sem salário. Às vezes... Uhum. O versículo é o seguinte, minha irmã. Como tristes, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o meu lema de vida, essa é a minha vida. É quase um manual de instrução, né? De como viver hoje em dia. Rod, quanto tempo? Temos um tempinho ainda? Temos um tempinho. Antes da gente caminhar para o fim, queria perguntar ao senhor como é que nasceu o evento Som do Céu. Nossa, primeiro, que nome lindo. Mas filha. da onde nasceu? Nós tínhamos um evento chamado Acampáscoa, foi onde eu me converti, em 72. Aí nós fomos Acampáscoa 72, 73, 74, 75, 76. Aí um dia eu estava em casa, eu falei assim, eu ouvi esse nome, Som do Céu, e é um nome bíblico, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som. Som do Céu. Aí eu falei, vamos mudar o Acampáscoa. Sempre na Semana Santa, vai chamar Som do Céu. Cheguei no escritório, gente, nós vamos fazer um evento de música. Você vê que nós tínhamos muito planejamento estratégico, era uma coisa muito legal, né? Muito planejado. Vamos mudar, gente. Vai ser um evento que nós vamos chamar grupos musicais e vai ser aquela festa. Isso em final de outubro de 1984. Em 85 tivemos o primeiro Som do Céu e agora completamos 40 anos. 40 anos. Paramos na pandemia, né? Nossa. E qual foi a edição mais marcante desses 40 anos? Sempre é a última, né? Sempre é a última. Essa última foi simplesmente sensacional, maravilhosa, espetacular. Excelente. Você estava lá, nós estávamos lá com o Rebanhão, com o Grupo Logos, com cada dinossauro que estava lá. Dinossauro. Nossa vida. A turma do Jurassic Park estava toda lá. Muito bom. Qual é o legado que o senhor quer deixar aí para a próxima geração? Eita! Eu fui visitar o Museu do Billy Graham, que minha filha mora lá perto, eu fiz 2 vezes. Nossa, que legal. E aí, é muito legal, ele foi o primeiro obreiro da Mostarte para Cristo, tal. Aí quando chega no túmulo, você vai fazendo um turismo, assim, passando por várias fases, chega no túmulo de lá. Sabe o que está escrito no túmulo do Billy Graham? Billy Graham, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom ou você quer mais? Nossa, só palavra. Só que aí é o seguinte, você acredita que eu não lembrei do Billy Graham na hora? Quer dizer, no primeiro momento, sim. Mas o que veio na sua mente? Veio Torrey Johnson. Por quê? Torrey Johnson é o fundador da MPC. Todo mundo conhece Billy Graham, mas poucos. Na MPC todo mundo conhece Torrey Johnson, mas quem não é da MPC... Não conhece muito.
Sabe o que o Torrey Jones fez? Ele foi o cara que viu em Billy Graham o potencial para o Billy Graham ser o que ele foi. Foi o Torrey Jones que foi lá e estendeu a mão para o Billy Graham e falou: vem, você vai ser o primeiro obreiro. E aí começou a rodar o mundo com as cruzadas da MPC e tal, e Billy Graham se tornou realmente o maior pregador do século XX e tudo mais, né? Então, o meu olhar foi lá para o Torrey Jones. Eu me sentei no túmulo, assim, pertinho do túmulo, tem um banquinho lá, fiquei pensando, olhando para aquele lá, pregador do Evangelho de Jesus, e falei, Jesus, eu quero ser Torrey Jones. Que bênção. Eu quero olhar para a juventude e ver os Billy Graham que estão por aí. Um Billy Graham está aqui nessa igreja, né? Pastor MV. Glória a Deus. Que está aqui nos estúdios do Alvocast. Aliás, MV é uma benção. Eu falo que ele faz tudo. Ele faz, se botar ele para costurar agora, fazer bainha numa saia, ele vai fazer. Ele faz, né? Como é que pode um cara assim? Então eu quero ver até o último dia da minha existência ou até a volta de Cristo, eu quero ser Torrey Jones, eu quero olhar para os Billy Grahams. Amém. Tem muito Billy Graham por aí, tem muito menino, eu quero ser aquele que vai estender a mão e falar, vamos, você vai, vamos embora, vamos junto, vamos lá, eu quero isso. Amém. É isso. A começar pelos meus netos, né? Sim. Eu quero muito ver um neto, ou 2, ou 3, ou quem sabe todos, envolvidos diretamente na obra de Deus. Amém. Eu quero ver isso. Um presente, né? Do Senhor. Sobre vida e saúde, né? Amém. Bom, a gente está quase caminhando para o fim. Essa última perguntinha, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera. A câmera. E que desse um conselho para algum jovem que tem o desejo de viver um ministério frutífero, fiel ao Senhor, que não negocie princípios, mas que tem sentido no coração um chamado pastoral. Bom, você sabe que as maiores decisões da vida começam com a letra C? É mesmo? São 4 decisões que eu queria falar para você, jovem. 2 são no sentido vertical e 2 no horizontal. A primeira decisão mais importante da vida é a conversão. É você entregar sua vida para Jesus. Deixar Ele ser o Senhor e Salvador de sua vida. A segunda decisão mais importante é a consagração. É você consagrar seus dons e talentos para a glória dEle. A terceira decisão mais importante da vida é casamento. Então, muito cuidado. Casamento é bênção, mas pode ser uma tragédia. Verdade. E a quarta decisão mais importante é a carreira. Né? O que nós vamos fazer da nossa vida? Aí você fala assim, não, Marcelo, mas e se eu não casar? Bom, é letra C também, viu? Para quem não for casar, é celibato. Não é? Continua no C. Continua no C. Então, eu queria deixar para você, jovem, o seguinte. Muito cuidado com essas 4 decisões. Porque a nossa vida é cheia de escolhas, não é, Kelly? É. E eu falo com o pessoal que toda escolha que a gente faz gera um boleto ou um crédito. Isso é sensacional. Não é verdade? Então, cuidado com os boletos. Sim. Né? Escolha bem. Escolha primeiro por Jesus. Amém. Escolha consagrar seus dons e talentos para Jesus. Veja muito bem com quem você vai casar, com quem você vai dividir a sua vida. Essa é uma decisão muito importante, mas muito importante. Do ponto de vista do homem, é a mais importante. Mais importante que comprar casa, porque um curso superior, estudei 2 anos de medicina, não quero isso, larga e faz outro, não é não? É verdade. Mas casamento não é assim. Então, muito cuidado. Escolha com temor, né? Uhum. Bom, a gente podia fazer um podcast só sobre isso, Podia. né? Volte. Porque você sabe que eu tenho 47 anos de casado e 3 de namoro, então eu já fiz 50 anos de relacionamento. Né? Aí eu estava na faculdade, quando eu ia fazer 25 anos de casado, já tem um tempo, né? Quando a professora ficou sabendo que eu tinha 25 anos de casado, ela falou, não acredito, eu não aguentei 7 anos ficar casada, qual é o segredo? Então, aí eu falei com ela, então quer dizer que se a gente hoje tem 47 anos de casado ou 25 anos de casado, a gente já é pós-doutor, né? Então, pode falar. Então, pós-doc, né, em casamento. Embora eu não seja o meu forte aconselhamento, mas teria algumas dicas para passar para você que está aí nessa fase tão importante, tão legal de tomar essas decisões. E carreira, né? Escolha muito bem o que você vai fazer da sua vida, onde vai você investir seu tempo. Porque uma coisa que eu descubro, a gente só descobre depois, Kelly. A gente, quando é jovem, a gente não pensa nisso. A gente ouve falar nisso, mas a gente não entende assim, não sei.
quando a gente fala assim, a vida é uma só, a gente vive como se não fosse uma só. Verdade. Aí quando você chega com quase 70 anos, você fala assim, a vida é uma só. Né? Então, você que aí está curtindo o nosso AlvoCast, pensa bem nesses 4 Cs. Excelente. Excelente conceito. Falou, Kelly. Eu tenho tempo de um 7x7. Vamos a um quadro rapidinho para fechar mesmo, que eu sei que o senhor precisa dar uma leve descansada antes Não, do mas eu tô próximo. gostando desse negócio Tá aqui. gostando, né? Eu queria ficar mais 3 horas com você, mas minha equipe não deixa. Tá todo mundo me olhando, o Nada, pastor tá a cansado. equipe tá toda ali. Tem que descansar, estão dando umas olhadas ali. Mas olha, aliás, o AlvoCast hoje está lotado. Eu nunca vi tanta gente aqui. Você vê como é que o pastor Marcelo Galberto é importante, né? Não Os é. dois, nós temos 3 pastores na Alvorada. 2 deles estão aqui. Olha só que privilégio. Que prestígio, hein? Prestígio. 7x7 é o seguinte, eu faço 7 perguntas para o senhor tem que definir uma única palavra. Deixa comigo. Então, por exemplo, defina Deus em uma única palavra. Bom, tem que ser amor, né? Sua família. Maravilhosa. Seu ministério. Bênção. Um personagem da Bíblia que você queria tomar um café. Pedro. Ó, nem pestanejou, hein? Pedro. Muito bem. Ó, o senhor fala de tanto do MV, ele está aqui. Defina o MV em uma única palavra. Crente. Que isso, hein, Billy Graham? Maravilhoso. Muito bom. Eu não posso deixar de fora o pastor Luiz. Define o pastor Luiz em uma única palavra. Servo. É meu pai. Esse é meu pai. Ó, agora não tem tempo. Sei nem se eu fiz 7, Rod, depois você conta aí. Não precisa ter tempo certinho. Um versículo da Bíblia que você gostaria de falar porque ele te emociona. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso. Esse é de lascar o coração, né? Muitas aflições que a gente Muitas tem. aflições. Mas é pra Mas gente tem ter... de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. E a gente nessa luta aí para ter seguidores, né? Todo mundo quer ter milhares de seguidores. Eu falei, gente, basta 2. Bondade e misericórdia me seguirão. Não precisa ter 1 milhão de seguidores. Tendo bondade e misericórdia, Amém. tá tudo certo. Glória a Deus. Pastor Marcelo, muito obrigada. Ô, Kelly, foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu, nosso, da Alvorada, em receber uma pessoa tão crente, tão abençoada como o Senhor. Ô, Kelly. Que Deus continue te capacitando, Amém. continue trazendo mensagens ao seu coração para que você possa trazer o nosso também. Amém. O Senhor sempre foi muito usado, continua sendo, eu sei que vai ser por muitos anos ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte sempre, as portas do AlvoCast estão sempre abertas para o Senhor. Voltarei com a graça de Deus. Amém. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Tenho certeza que esse bate-papo aqui edificou a sua vida, como edificou a nossa, de todo mundo que está aqui no estúdio do AlvoCast. Mais um recadinho, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. A gente precisa que esse canal cresça para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo. Obrigada pela compreensão com a minha voz também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Divulga esse programa para pessoas que precisam ouvir dessa mensagem tão abençoada, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo AlvoCast, se Deus quiser.